Seja bem-vindo a mais uma aula do Isso é Grego. Na aula de hoje nós teremos a segunda aula do curso Pater Remon, o curso de grego koiné básico baseado na oração do Pai Nosso. Na aula de hoje nós temos alguns objetivos. Nós, primeiro, cantaremos a oração do Pai Nosso um pouco mais rápido e sem a ajuda da transliteração. Se você não conseguir fazer isso, então volte para a aula anterior e cante mais algumas vezes a oração do Pai Nosso com o uso da transliteração e depois volte para essa segunda aula. Então esse é o nosso primeiro objetivo, cantarmos a oração do Pai Nosso sem o uso da transliteração e o fazermos um pouquinho mais rápido. O segundo objetivo da nossa aula de hoje é aprendermos as letras do alfabeto grego, tanto os seus nomes quanto as suas formas, maiúscula e minúscula. Então, nós veremos cada uma das letras do alfabeto grego, tanto as que aparecem na oração do Pai Nosso, que são quase todas, quanto algumas pouquinhas que não aparecem na oração do Pai Nosso. Em terceiro lugar, o nosso objetivo, então, será cantarmos uma musiquinha do alfabeto grego. Quem já teve aula comigo, alguma outra aula, sabe que a gente, para decorar, para memorizar o alfabeto grego, a musiquinha é o que mais ajuda. Então, é isso que nós faremos também nessa aula. Para que é útil aprender o nome das letras do grego? Isso é útil para muitas coisas. Por exemplo, quando você sabe o nome das letras e principalmente a ordem das letras do alfabeto grego, você então se torna hábil para pesquisar num dicionário. Os dicionários, é evidente que você sabe, eles aparecem sempre em ordem alfabética. Então, saber a ordem das palavras gregas, das letras gregas, ajuda bastante quando você tiver que fazer alguma pesquisa e tudo mais. O nosso curso não visa, esse curso aqui não visa tornar você hábil para ler completamente em grego. Mas a ideia é que você tenha noções de grego a fim de que você possa utilizar-se de ferramentas, tanto ferramentas eletrônicas quanto ferramentas físicas. Então esse é o nosso objetivo para essa aula de hoje, a nossa segunda aula do curso Pater Remon. Eu espero que você goste. Então vamos lá? Nós vamos cantar a oração do Pai Nosso agora, sem a ajuda da transliteração. Tentaremos fazer um pouquinho mais rápido e eu espero que você consiga acompanhar. Pater remon ho entois uranois hagias teto to nomasu. Ertheto rebasileiasu, genetheto to telemasu, hos enuranokai epiges. Tonarton hemon, ton epiusion, dos remin semeron, kai afes reminta, ofeile mata remon, hos kai remeis afecamen, tois ofeile tais remon, kai me eisenenques, remas espeiras mon, alarisai remas, apoto poneru, rotisu estin rebasileia, kai redinamis, kai redoxa, estus aionas. Amém. Muito bem. Depois de ter cantado a oração do Pai Nosso sem a transliteração, nosso objetivo agora é aprender quais são as letras da língua grega, quais são os seus nomes e quais são os seus sons e quais são as suas formas.
A primeira letra da língua grega é a letra alfa, uma letra bem conhecida, uma das mais conhecidas letras da língua grega, a letra alfa, de onde vem a expressão eu sou o alfa e o ômega, a primeira e a última letras do alfabeto grego, Deus usando as letras e o alfabeto para dizer que ele é o princípio e o fim, ele é o começo e o fim. A letra alfa tem o som do nosso A. Ele pode ter um som mais aberto ou mais fechado, num certo sentido, embora isso tenha mais a ver com a influência da nossa língua portuguesa no grego, na pronúncia erasmiana, né? Então, nós temos o alfa maiúsculo, que é esse daqui, e o alfa minúsculo. Na oração do Pai Nosso, o alfa aparece em vários lugares, como você pode ver aí na sua tela, né? Todos os alfas estão aí em vermelho. Você tem pater, pai, que tem alfa. Uranos, alfa, céu. Hagiasteto, santificado, tem aí esse alfa na língua grega. Onomá, note que aqui você tem dois acentos na língua grega, nessa palavra onoma, que é a palavra para nome. Esse segundo acento, ele aparece aqui por causa da próxima palavra, que é o pronome teu, o teu nome, não é o nome teu. Então, a ideia é que quando na leitura a tônica fique onomasso, você junte a segunda palavra com a palavra onomá. Depois nós temos a palavra Basileia, que significa reino. Basileia. Então, dois alfas na palavra Basileia. Depois nós temos telema, palavra telema, de novo com acento aqui antes do sul, não é? A ideia é telemasso, telemasso, seria mais ou menos a leitura. Os en Urano, Urano, céu, cai. Cai é uma palavra que vai aparecer demais na língua grega. É a conjunção e. Então, aqui é como no céu e ou também sobre a terra. Aqui, eis um alfa que eu tinha esquecido de deixar em vermelho. Vou deixá-lo agora. Ton, arton, palavra para pão também, leva o alfa. Aqui não tem mais nenhum, cai de novo com alfa, ofeilemata, ofeilemata, as nossas dívidas, não é? Nossos débitos, tem dois alfas aqui nesse ofeilemata, Remon. Cai de novo, afecamen, afecamen, de novo uma palavrinha aí com alfa. Conforme também nós, afecamen, perdoamos aqueles que nos ferem, aqueles que nos devem, na verdade, ofeiletais, aqueles que, conforme também nós perdoamos as dívidas nossas, né? Os nossos devedores, De novo um cai, ensenenquem peirasmon, peirasmon, palavra para tentação, não nos deixes cair em tentação, peirasmon, também leva aí o alfa. Mas risai, livra, remas, aqui mais um que eu tinha esquecido, apó, do, mais um, do maligno ou do mal, mais para frente a gente vai falar sobre isso. E aí aquele final da oração do Pai Nosso, que realmente, como a gente vai ver mais para frente, não está em todos os melhores manuscritos, não está em todos os manuscritos, mas no futuro a gente fala sobre isso. Rotiço estim rebasileia. De novo a palavra reino, de novo a conjunção e, a palavra dinamis, dinamis é muito importante também, significa poder, essa palavra aparece várias vezes no Novo Testamento e é sempre um conceito muito importante. Cai, aqui o capa foi selecionado, foi colorido indevidamente. Cai redoxa,
Então, pois teu é o reino e o poder e a glória. E todas essas palavras que estão aí selecionadas ou todas essas letras que estão em vermelho são a letra alfa. E aí a última palavra é o aionas, para sempre, né? Sempre, aionas. E aí termina então com um alfa maiúsculo, que nós temos a palavra amém, que significa certamente, ou eu concordo, eu confirmo. Então, esse é o alfa, primeira letra do alfabeto grego, uma vogal importantíssima, uma das letras que mais aparece no alfabeto grego. Depois, a próxima letra é a letra beta. A letra beta, aliás, aqui nós selecionamos 3 letras, o beta, o gama e o delta. Beta, ou o beta, o gama e o delta, que tem as seguintes formas, né? O beta maiúsculo ou o beta minúsculo, o gama maiúsculo ou o gama minúsculo e o delta maiúsculo ou o delta minúsculo. Onde nós encontramos essas letras na oração do Pai Nosso? Bem, nós temos um gama, que é equivalente ao nosso G, nessa palavra, hagiasteto. Então, aqui está o gama em azul, ele também aparece aqui no geneteto, aparece no ges, que é uma palavra importante, significa terra, e aparece no eisenenkes. Aqui é interessante, porque aqui, como o gama vem antes do kappa, em alguns lugares o gama vai mudar o som de G para o som do nosso N, e esse é o caso. Eisenenkes. Quando a vogal seguinte for uma vogal gutural, a gente não vai aprender isso nesse curso, mas fique à vontade para pesquisar a respeito. Quando a consoante, me perdoem, não a vogal, mas quando a letra seguinte, quando a consoante seguinte for uma gutural, então o gama recebe o som de N ao invés de G. A outra letra é o beta, não é? Que aparece aqui 2 vezes na mesma palavra, no Basileia, tanto aqui quanto aqui embaixo, Basileia, o mesmo som do nosso B. E, finalmente, o delta, que é o som do nosso D, que aparece aqui no dos, que é um verbo no imperativo, né? Dá para nós, hoje, estava falando do pão diário, dos, e aparece também na palavra dinamis e na palavra doxa. Então, o delta, tanto ele parece com o nosso D, quanto o som dele é exatamente o som do nosso D. As próximas, ou a próxima letra que nós veremos é uma vogal. E como as vogais aparecem mais, então nós só veremos vogal quando for o caso de vogal. Quando for o caso de consoante, nós veremos algumas consoantes, não é? Então, o epsilon é o nosso E, mas é o nosso E aberto. Seria mais próximo do nosso E com acento agudo, do nosso E. Nem sempre a gente consegue pronunciar a palavra dessa forma, mas essa é a maneira mais comum de pronúncia na pronúncia erasmiana, não é? Então seria pater, remon, ro, en, tois, uranois, el, teto, basileia, geneteto, telema, en, epi, epiúsion, ofei, lemata, femeis. Notem que também é uma vogal que aparece várias vezes. Semeron, hoje. Basileia, reino. El teto, venha, não é? Um verbo imperativo aí. Aliás, os verbos da oração do Pai Nosso normalmente serão verbos imperativos, exatamente porque a gente está falando de uma oração. Então, esse é o epsilon, que tem essa forma maiúscula e essa forma minúscula, também bastante parecidas, tanto na forma quanto no som, com uma letra da nossa própria língua, com o nosso E. Depois nós temos o dzeta. O dzeta é uma letra grega que não aparece na oração do Pai Nosso. Então, eu fui lá para Mateus 6,33, ali pertinho da oração do Pai Nosso, e peguei essa palavra, zeteite, que tem a ver com o verbo procurar. Então, aqui está
o zeta. O zeta é uma letra diferente para nós, porque embora o maiúsculo, a forma maiúscula do zeta seja igual ao nosso Z, o som é bem diferente, porque o som é a junção do nosso D de dado e do nosso Z. Então, a pronúncia é Z, Z. É uma letra só, mas ela tem dois sons, o que às vezes acontece na língua grega. A próxima letra do alfabeto grego é, mais uma vez, uma vogal que nós não temos na língua portuguesa. Note que a forma maiúscula dessa vogal é muito semelhante ao nosso H, mas embora seja semelhante ao nosso H, o som não tem nada a ver com a função ou som do nosso H na língua portuguesa. Esse eta é uma vogal e ele tem o som do nosso E fechado. Seria o nosso E com acento circunflexo, seria E em vez de E. Então aqui nós temos remon, esse é por causa dessa vírgula, essa aparente vírgula que fica em cima do eta. Quando aparece essa aspiração forte, é assim que a gente chama, quando tem esse sinalzinho que parece uma vírgula, em cima de uma vogal grega, a gente chama de aspiração forte. Ele pode estar virado com a boca aberta para o lado de lá, e nesse caso é uma aspiração forte, a gente faz o som de R. E quando estiver virado para o outro lado, então a gente não faz som nenhum. Então aqui nós temos remon, hagiasteto, elteto, re, basileia. Notem que aqui é um artigo, não é? E vai aparecer várias vezes também na língua grega. Geneteto, telema, remon, remin, semeron, remin, ofeilemata, remon, remeis, afecamen, remon, me. Me também é outra palavra que vai aparecer bastante, que significa não, não. Remas, remas de novo, re basileia, cai re dinamis, cai re doxa e finalmente amém. Nós temos então várias ocorrências da vogal eta na língua grega. As próximas letras que nós veremos são as letras teta, kappa e lambda, ou, para ser mais preciso, teta, kappa e lambda. Esse teta é o som do inglês, do TH no inglês, não é? Com a língua aí no meio dos dentes, teta. E ele aparece bastante também na língua grega. Então, por exemplo, hagiasteto, o que é difícil para a gente pronunciar, porque vem um sigma logo antes, não é? Vem uma consoante com som de S, então fica difícil para a gente pronunciar essas duas coisas juntas. Elteto, geneteto, telema, então são aí as ocorrências do teta. Nós também temos várias ocorrências do kappa. O kappa que tem a forma do nosso K e o som do nosso K. Nós não vimos a forma do teta, né? O teta tem uma forma bem diferente aí, não é? Tanto maiúsculo quanto minúsculo, realmente nada compatível na nossa língua. O kappa é bem simples. Cai, cai, cai. Vai aparecer muitas vezes, porque o cai é o E na língua grega, não é? Então, muitas vezes você vai ver cai na língua grega aparecendo em diversos textos do Novo Testamento. Mas também ele aparece aqui, por exemplo, afecamen, eisenenkes, e o resto é tudo a palavra cai mesmo. E, finalmente, nós temos o lambda. Lambda, que, apesar do nome bem diferente, é o nosso L, não é? Ele é diferente também, a forma. Essa é a forma maiúscula, essa é a forma minúscula. E ele aparece aqui, por exemplo, el feto. Cadê? Basileia, telema, telema. Então, aí algumas ocorrências do lambda, ofeilemata, ofeiletas, alá. Note que essa palavrinha aqui, grega,
que significa mas, é uma conjunção adversativa, é o mas, Alá, mas livra-nos do maligno ou do mal. Aparece dois lambdas aqui, não é? Um alfa, um lambda e um alfa nessa palavra, e finalmente o segundo basileia, aí. Então essas são as consoantes teta, kappa e lambda da língua grega. Continuando, nós temos mais uma vogal, o iota, que aparece várias vezes, e é muito semelhante, tanto na forma quanto no som, ao nosso i, embora o nome seja o nome do nosso j, não é? Mais parecido com o nosso j. Mas ele tem o som do nosso i e a forma também. Então, tois, uranóis, hagi asteto, basileia, kai, epi, epiusion, remin, e por aí vai. Várias palavras que usam o importante iota, essa vogal importante da língua grega. Nós temos, então, depois disso, três outras consoantes, mi, ni e xi. O mi tem a forma parecida com o nosso M e o som também. O ni tem a forma parecida com o nosso N de navio e o som também. E o xi é uma letra totalmente diferente daquelas que a gente conhece na língua portuguesa, embora o nosso X às vezes tenha esse som de x, né? Então nós temos aí o mi, remon, telema, remon, remin, várias vezes aí o mi da língua grega aparecendo, remeis, me, amen, dinamis e por aí vai. O ni, que infelizmente ficou com uma aparência bem apagadinha aqui na nossa tela, mas ele tá aparecendo aí, ó, remon, última letrinha, ento, uranóis, geneteto, onoma, palavra para nome, urano, palavra para céu, arton, palavra para pão, ton, que é um artigo. Então, veja, vários usos aí da consoante ni, compatível com o nosso N. E, finalmente, nós temos apenas uma ocorrência do xi, que é exatamente na palavra doxa. Doxa. Note que o xi ele tem também dois sons. Ele tem o som do nosso C misturado com S. C seguido por S. Xi. Então, por isso que nós temos nessa palavra doxa. Doxa, já que o som é x. O som da letra xi é esse som de x. E note que a forma dela é bastante diferente também, né? Tanto a maiúscula quanto a minúscula são bastante diferentes. As próximas letras, ou a próxima letra, é o ômicron, mais uma vogal. E, de novo, assim como na língua portuguesa, nós temos o O com acento agudo e o O com acento circunflexo, mas é sempre o mesmo O que a gente utiliza. Isso na língua portuguesa, não é? Na língua grega nós temos duas vogais diferentes para expressar esses dois sons. Então, o ômicron seria compatível com o nosso O com um acento agudo, enquanto a última letra do alfabeto grego é o ômega, e aí seria o nosso O com acento circunflexo. O ômicron aparece várias vezes, a forma é igualzinha do nosso O, ele aparece várias vezes, ele é um artigo também, ele aparece em várias outras palavras, tois, uranóis. Note que aqui, por que eu estou falando uranóis se aparece ouranóis, não é? Porque isso daqui é um ditongo na língua grega. E quando é um ditongo, então o som fica unificado. E neste caso, o som que prevalece é o som do Y e não o som do ômicron. Então, uranóis, tó, ônoma, su, de novo um ditongo. Uranó, tom, arton, ton, epiúsion,
Aí várias vezes aí, então nós temos o ômicron é uma vogal bem fraquinha. É por isso que muitas vezes quando o ômicron aparece, ele aparece do lado de uma outra vogal e ele é transformado então em um ditongo. Esse é um uso bastante comum do ômicron. Então você tem aí todas as ocorrências do ômicron, como por exemplo nesse poneru, o mal ou o maligno. Tu poneru, o maligno ou o mal. As próximas letras da língua grega que nós veremos são o pi, o rho, o sigma e o tau. Pi, rho, sigma e tau, que tem essas formas no maiúsculo, pi maiúsculo ou pi minúsculo, rho maiúsculo ou rho minúsculo, sigma maiúsculo ou sigma minúsculo ou sigma final. O sigma tem essa novidade. Se ele aparece no meio de uma palavra, ele tem uma forma. Se ele aparece no final de uma palavra, ele tem uma outra forma, essa sim mais parecida com o nosso S. E, finalmente, o tal maiúsculo e o tal minúsculo. Note que uma das letras mais capciosas no grego, para nós, é a letra Rho, porque ela tem a forma do nosso P. Então, é muito comum você ler o texto grego e aí, então, você lê o Rho, que é o som do nosso R, mas você lê como se fosse um P por causa da forma. Então, aí é algo que a gente tem que prestar bastante atenção. Então, eis essas letras aqui. O Pi, o Tal e o Rho aparecem todos na palavra pater. Pi, Tal e Rho. Pater. Na palavra uranóis, nós temos o Rho, uranóis, e nós temos o sigma final. Note que na palavra si, ou na palavra hagiasteto, nós temos o sigma conforme ele aparece no meio ou no começo das palavras, assim como na palavra su, que significa tu, ou teu, na verdade significa teu. Mas aqui nós temos o sigma final, então a forma dele é mais parecida com o nosso S, tanto no uranóis quanto no tois. Então temos aí todas essas, o pi, o rho, o sigma e o tal, ele teto, tal, basileia, si, sigma. Note que na língua grega o sigma nunca é transformado em som de Z. Isso às vezes a gente faz sem querer no português, mas isso não é grego. No grego, o sigma sempre tem som de S mesmo, tem som de S e nunca de Z. Então, é basileia e não basileia, como seria a nossa tendência de dizer usando as regras da língua portuguesa. Basileia, si, ros, urano, caepites, epiges, ton, arton. Aqui a gente tem tanto ró quanto o tal juntos, na palavra para pão, arton. Epiúcion, note aqui o pi. Aliás, o pi que é importantíssimo na matemática, não é? Então, letra bastante conhecida também da maioria já de vocês, que é o som do nosso P. Epiúcion, dós, semeron. Olha só que vontade de falar semepon, né? Mas não é. É semeron, semeron, hoje, semeron, porque esse é um ro. E por aí vai, tem diversos outros ocorrências dessas 4 letras, o pi, o rho, o sigma e o tal. As próximas letras que nós temos que ver, ou a próxima, porque é uma vogal, é o Y. Y. O Y tem a forma, o maiúsculo tem a forma do nosso Y e o minúsculo tem a forma do nosso U. E ele, de fato, fica no meio. O som do Y, ele nem é I e nem é U. Ele fica no meio, é um U, é uma coisa meio diferente aí. Nessa pronúncia erasmiana que eu já expliquei na primeira aula
o que ela é, não é? De novo, essa vogal aqui, ela aparece quase sempre em ditongos, né? E quando ela aparece em ditongos, é o som dela que prevalece com o ômicron. Então, uranós, ou bem, nesse caso, o ditongo tem um som próprio mesmo, é uranós. Si, aqui é o som mais de si mesmo que a gente tem usado. Uranô, Epiúcion, e aqui ela aparece sozinha, no risai, livra-nos, risai, e também na palavra dinamis, aí nós temos a ocorrência do Y sozinho e só com o seu som mais puro mesmo. Depois disso, nós temos mais 3 consoantes, fi, ri e psi. Fi, ri e psi. Note que o fi tem o som do nosso F, e ele tem essa forma aqui no maiúsculo e essa forma no minúsculo. O ri tem o som do nosso que, embora a forma seja mais semelhante ao nosso X, mas é o som do nosso que. E na verdade, ele é um som que a gente não tem na língua portuguesa, porque ele é um pouco mais gutural, ele seria um ri, parecido, ele é meio que e meio R, pelo menos na maneira da pronúncia erasmiana. E, finalmente, nós temos outra letra bastante conhecida também, por ser o símbolo da psicologia, não é? Que é a letra psi, que tem o som tanto do P quanto do S numa letra só, psi, ou ps, que daí depende, o som final depende de qual será a vogal que virá logo a seguir, não é? Mas o fi aparece aqui nesse afes, ofeilemata, afecamen, ofeiletais. O fi, então, aparece nessas vezes. O ri, a gente precisa ir para outro lugar. Mateus 6:8 tem a palavra reian, que significa necessidade, reian, que esse é o som do ri, alguns vão chamar de ki, mas é o som um pouquinho mais gutural, o som do ri. E, finalmente, nós temos o psi, também não aparece na oração do Pai Nosso, mas nós aqui escolhemos Mateus 6:25, onde aparece a palavra psique, que é exatamente a palavra para alma. Aliás, psicologia vem exatamente dessa palavra, psique, o estudo da alma, não é? O estudo da vida, das emoções, essas coisas todas aí, como a psicologia entende ou pretende fazer, né? E, finalmente, depois de todas essas letras, nós temos a última letra do alfabeto grego, que é a letra conhecida ômega, que tem este símbolo aqui, usado nas rádios, não é? Ômega, por causa de ondas sonoras, ou um símbolo que parece com o nosso W, né? Mas é uma vogal que significa, cujo som é um O bem fechado, não é? Então, ele aparece aqui, pater remon, hagiasteto, elteto, geneteto, ros, urano, remon, aionas. Então, o ômega aí aparece também várias vezes. O ômega aparece muitas vezes em verbos, ele é uma terminação importante para os verbos, como você pode aprender numa aula sobre verbos lá no Isso é Grego. Acesse lá o Isso é Grego e veja uma aula sobre verbos. Então é isso aí. Esse é o alfabeto da língua grega, com todas as suas palavras aí, ou todas as suas letras. Então, vamos aprender o helênico alfabeto, o alfabeto grego. A musiquinha diz assim: alfa, beta, gama, delta, epsilon, zeta, eta, teta, iota, kappa, lambda, mi, ni, xi,
ômicron, pi, rho, sigma, tau, y, phi, ri, psi, ômega. Vamos de novo? Alfa, beta, gama, delta, epsilon, zeta, eta, theta, iota, kappa, lambda, mi, ni, xi, ômicron, pi, rho, sigma, tau, y, phi, ri, psi, ômega. É isso aí. Esses são os nomes das letras no alfabeto grego. Aí você tem também aí todas as formas, os nomes no grego, as formas, tanto maiúsculas quanto minúsculas. E aí, então, decorando essa musiquinha, você vai saber a ordem das letras no alfabeto grego. Até a próxima. Eu espero que você aprenda muito bem isso, porque isso vai ser fundamental. Tanto se você vai apenas conhecer o grego no básico para poder consultar as obras de referência, quanto se você pretende realmente conhecer a língua grega mais a fundo, ler o Novo Testamento em grego, esse passo também é fundamental, você precisa aprendê-lo bem. Repita algumas vezes essa aula, assista até que você esteja bem firme com todas essas informações, que você tenha decorado bastante essas informações e que você possa começar a construir em cima delas. Até a próxima. Muito bem. Essa foi, então, a nossa segunda aula do curso Pater Remon, o curso de grego koiné, baseado na oração do Pai Nosso. Na aula de hoje, a gente aprendeu quais são os nomes, os sons, as formas das letras gregas e também aprendemos a ordem que o alfabeto grego normalmente é apresentado. Ordem essa que é bastante importante para você consultar materiais de referência, como dicionários, e até mesmo para usar, pelo menos de maneira básica, algum software como Logos ou algum outro programa que tenha o texto grego. Estude várias vezes, assista quantas vezes você precisar, mas fique firme com essas informações, decore muito bem essas informações, para que então a gente possa ter as nossas próximas aulas, você possa construir com base no conteúdo adquirido hoje. Até a próxima.